Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre saciedade e compulsões alimentares. Eu tô na minha fase final de preparação, então é um assunto bem presente na minha vida agora, né? Como que eu consigo ficar mais saciado possível comendo menos de calorias, né, possível, porque eu tô em cut, então é um pouco mais complicado, a gente fica com muita fome e às vezes essas dietas de baixa caloria ou muito restritas levam a compulsões alimentares. Eu perguntei para vocês no meu Facebook se vocês gostariam de um vídeo sobre o tema e eu fiquei completamente impressionado com a resposta de vocês. Muitos de vocês estão interessados nisso e eu não sabia, então acho que vai ser bem bacana esse vídeo. Primeiro de tudo, galera, compulsão alimentar não é uma questão de força de vontade, tá? Se você conhece alguém que tem compulsão alimentar, não adianta falar pro cara, pô, para de comer, é só você ter força de vontade. Não é assim, a gente está lidando com hormônios, com neurotransmissores do cérebro, é uma doença, né? A pessoa chega nesse ponto por causa de maus hábitos alimentares, por causa de dietas muito restritas, né? Muita gente faz essa dieta yo-yo dieting, que eu vou chegar lá daqui a pouco, que é o efeito sanfona, né? Onde elas fazem uma dieta muito restrita, elas perdem bastante peso, depois voltam e ganham mais peso ainda. E tem uma razão científica, né? Tem uma fisiologia por trás de tudo isso. E essa é uma das grandes razões que eu recomendo a dieta flexível, porque ajuda muito a reduzir compulsões alimentares e esse tipo de disfunção alimentar que acontece muito. Sabe, esse pessoal que você vê no Instagram, esses atletas que às vezes só posta foto de batata doce e frango, às vezes na calada da noite eles vão, abrem a geladeira e comem 3 pudim. E depois chora e fica 3 horas na esteira, entendeu? Isso acontece, galera. Não tô apontando o dedo, eu tô falando que isso acontece mesmo. Muitos atletas, principalmente no mundo do fisiculturismo, têm problemas com disfunções alimentares. É só você ver o rebote que dá no final de uma competição. O cara ganha 10, 20 quilos em 2 dias e acha isso bonito, porque foi encheu a cara de porcaria porque ele não aguentava mais. Começou a comer, deu uma mordida no doce, no açúcar, e aí não consigo mais parar. Então, como eu falei, é um vício. Você não vai falar para um drogado, para de fumar crack, né? Ele fala, beleza, valeu, vou parar. É um vício, é uma doença, é um problema. Primeiro eu quero definir 3 termos, que é fome, apetite e saciedade, que são coisas diferentes, mas as pessoas às vezes acabam usando como se fosse a mesma coisa e tivesse a mesma definição. O que é fome? Fome é a sua necessidade fisiológica de comer. O seu corpo está te falando, eu preciso de mais calorias, eu preciso de mais nutrientes, vamos comer. Saciedade é o que te faz parar de comer. É quando você está comendo, se enche e fala, pô, tô satisfeito, tô bem, não preciso comer mais. E apetite é a sua vontade de comer alguma coisa. Por exemplo, você não tá com fome, você olha para um bolo de chocolate e fala, quero comer esse bolo, né? Tá com uma cara bonita. Isso é o apetite e não a fome. Quando você ganha gordura, suas células de gordura sofrem hipertrofia, elas aumentam de tamanho, tá? A hipertrofia serve para gordura também, não só para músculo. E às vezes, em níveis de obesidade muito grandes, quando a pessoa está muito sobrepeso, essas células começam a sofrer hiperplasia, que seria a multiplicação dessas células de gordura. E simplesmente esse é um jeito mais fácil, mais eficiente do corpo estocar gordura. Porque quanto mais células, mais área de superfície da célula você vai ter, mais fácil, mais eficiente seu corpo vai ser em estocar gordura. E também, né, consequentemente, vai ser mais fácil dele perder gordura. Ele vai ser mais eficiente também na perda de gordura por ter esse aumento na área de superfície. E aí quando você emagrece, as células vão encolher de novo, mas não necessariamente você vai perder as células que você ganhou por hiperplasia. Então esse tipo de pessoa vai ter uma facilidade grande de ganhar e perder peso. E aí que entra o efeito sanfona, né? Porque ela começa a ganhar um monte de peso e depois emagrece rápido, ganha um monte de peso e emagrece rápido. E isso não é bom, isso não é legal. Porque as pessoas não entram numa dieta que é sustentável, né? Tudo curto prazo. Não, eu vou fazer aqui 3 meses, chegar no peso ideal, só que elas não têm um plano para manter o peso. Elas simplesmente pensam em perder, mas nunca pensam em manter depois. E aí elas voltam para os hábitos alimentares antigos e já sabem, né? E existe uma teoria, tá? Só uma teoria, que por essas pessoas terem mais células de gordura, ela tem uma facilidade maior em ativar 2 hormônios que são responsáveis aí pela nossa fome e por esse nosso comportamento, que é a leptina e a grelina. A grelina é o hormônio da fome, né? Aquele hormônio que te dá fome, só que ele muda um pouco a sua prioridade de comida também. Você começa a preferir
comidas mais açucaradas, comidas mais gordurosas. Por quê? Porque o seu corpo está falando assim, ó, a gente precisa de caloria, você precisa comer. Então você vai comer coisas que tem uma densidade calórica maior. A leptina é um hormônio para quem quer perder peso, ela é um ótimo hormônio, se a gente conseguisse manipular ela, seria a droga perfeita para o cutting, para secar, né? E por isso que a gente faz refeed no cutting, porque com o refeed a gente consegue ter um aumento pequeno aí da leptina, quando a gente está com um nível de gordura muito baixo, né? Que quanto menos gordura corporal, menos leptina a gente vai produzir. E ela é um hormônio que atenua seu apetite e também ajuda a regular seu metabolismo, seu humor e sua motivação. Então, em pessoas normais e saudáveis, a leptina vai se elevar quando você faz uma refeição muito grande, né? Porque o seu corpo quer que você pare de comer tanto. Agora, em pessoas obesas, isso não acontece tanto, por isso que elas não conseguem parar de comer tão facilmente. Então, as pessoas mais obesas, ou que já foram mais obesas, têm um pouco de problema com os hormônios. Geralmente, elas têm a grelina um pouco mais alta e a leptina um pouco mais baixa. Um estudo mostrou que pessoas que fizeram uma dieta altamente restritiva com menos de 1000 calorias por dia por 8 semanas ainda estavam com os níveis de grelina elevados depois de 1 ano de terminar essa dieta. Então imagina, quando você faz essa dieta super restritiva, aí que você acha bonito, lindo, só vou comer brócolis, salada e um pedacinho de frango aqui. Você está completamente desregulando seus hormônios e provavelmente você vai ter muito problema com alimentos, com dieta, disfunção alimentar aí no futuro. Porque a grelina vai se elevar e ela pode se manter elevada por muito tempo. Outros fatores que levam à compulsão alimentar são níveis de neurotransmissores. Um dos mais importantes aí é a serotonina. A serotonina está ligada a uma sensação de satisfação e saciedade depois de uma refeição. Agora, existem pessoas que têm um gene, né, uma coisa genética associada a níveis baixos de serotonina, e às vezes a pessoa acaba comendo muito para preencher esse vazio emocional que a falta de serotonina dá nela. Então uma refeição gostosa, açucarada, gordurosa, uma refeição grande vai o que? Liberar níveis altos de dopamina, que é uma sensação boa, que ajuda a combater, a contrabalancear esses níveis baixos de serotonina que a pessoa tem. A depressão também é uma outra grande causa de compulsões alimentares, porque é associado com níveis baixos de serotonina e tudo mais, uma coisa leva a outra, né? Então, às vezes você tem compulsão alimentar, mas é porque você tem depressão, então você tem que tratar a sua depressão primeiro. Então aqui vamos entrar numa parte de dicas que eu vou dar para vocês que têm problemas com isso para evitar compulsões alimentares. Essas são dicas que eu uso na minha fase de preparação para evitar que eu coma demais, passe dos macros ou coma porcaria numa hora que eu não preciso. Então você já sabe que força de vontade não adianta muito. O que você tem que fazer? Não pode ter esse tipo de alimento que você sabe que você gosta e vai comer na sua casa. Então não compra bolacha, não compra sorvete, não deixa isso na sua casa, porque você sabe que é muito mais fácil você andar até a cozinha, abrir a geladeira, em vez de comer o seu frango, você vai comer lá o seu bolo, do que ir até o mercado, comprar e tudo mais. Isso pode parecer uma bobeira, uma coisa muito simples, mas é verdade, ajuda e funciona. Uma outra coisa que pode parecer bobeira é simplesmente você colocar esses alimentos, se você tiver em casa, numa prateleira alta ou no fundo da prateleira, num lugar que é de difícil acesso para você. Você precisa se colocar numa situação de desafio para dar tempo para o seu cérebro parar e pensar, pô, eu realmente preciso comer isso, né? E você realizar, você perceber que você está prestes a cometer uma compulsão alimentar. Se você fizer isso, é muito mais alta a sua chance de reduzir, né, essa compulsão alimentar ou que aconteça isso. Uma outra dica, às vezes você falar para você mesmo, ó, eu vou pegar esse alimento, eu estou prestes a cometer um ato de compulsão alimentar. Isso dá um sinal para o cérebro para você perceber, pô, realmente eu não preciso fazer isso. Agora vamos para algumas dicas que têm evidências científicas e que sim funcionam para aumentar a sua saciedade. A variedade de alimentos é muito importante. Então se você é bodybuilder aí, você é atleta hardcore e só come frango e batata doce, você tá ferrado, meu filho, porque é uma restrição muito grande. Sem falar que você não vai suprir sua demanda de micronutrientes só comendo uma fonte de proteína e uma fonte de carboidratos. Existe uma ilha no Japão chamada Okinawa. Lá, os habitantes têm a maior longevidade do planeta. E também a dieta deles é a dieta mais variada que existe no mundo. Então, por favor, varie na dieta, coma alimentos variados. Isso ajuda muito, sabe? Dieta flexível, você quer comer um pedacinho de chocolate amargo na sua TPM? Come. É melhor você comer um pedacinho por dia do que depois ter uma compulsão e comer 3 barras num dia só. E às vezes o que acontece? Você tem esse pensamento tudo ou nada. Então você come um pedacinho de tablete e fala, putz, comi uma coisa que fudeu minha dieta inteira, vou comer um McDonald's aqui, entendeu? Esse pensamento tudo ou nada é um pensamento que leva muito à compulsão alimentar só por causa disso. Porque às vezes você come uma coisinha que talvez tem 30, 50 calorias, mas porque está numa lista de alimentos proibidos para você
você já pensa que acabou a sua dieta e você pode comer besteira porque você já chutou o balde mesmo. A sede também geralmente é muito confundido com a fome, então esteja sempre bem hidratado e se hidrate antes de uma refeição, né? A superidratação, vamos dizer assim, antes de uma refeição mostrou que as pessoas acabaram comendo 13% menos, né, quando elas estão bem hidratadas antes de sair para um buffet ou comer dessa maneira. Tomar um shake de whey antes de uma grande refeição também ajuda você a comer menos, né, porque a proteína, para quem não sabe, é um macronutriente que dá mais saciedade por caloria. Então, comer bastante proteína, às vezes começar a sua refeição pela proteína, pelo frango, mastigar mais, tudo isso ajuda, né, um pouco na saciedade. Comer devagar também, né, porque demora cerca de 20 minutos para o seu cérebro perceber que você comeu, está alimentado e pode parar de comer. Agora, uma coisa muito interessante desse shake de whey que eu falei é que se você bater ele no liquidificador, você vai ter mais saciedade do que bater ele numa shakeira, numa garrafa normal, né? Por quê? Porque no liquidificador você está adicionando ar nesse shake seu. E isso vai aumentar o volume ali no seu estômago, né? E vai dar uma percepção que você comeu mais e você está mais saciado. O seu estômago, ele tem um contador de gramas e não de calorias. Então se você comer 300 gramas de bolo e comer 300 gramas de brócolis, para o seu estômago vai ser quase a mesma coisa em questão de saciedade e percepção de quanto você comeu. Mas em questão de calorias, a diferença é absurda. As gorduras ajudam bastante também aí a atrasar o esvaziamento gástrico e na sua saciedade. Então é interessante aí, se você tem uma dieta talvez muito baixa em gordura, aumentar um pouco, adicionar elas com uma refeição maior para que demore mais a digestão e você não tenha uma fome tão rápida, né? As fibras também fazem praticamente a mesma coisa, então coma alimentos ricos em fibras, coma essas vegetais que nem sua avó dizia, ela estava certa. Mas algumas gorduras vão te deixar mais saciado que outras. As gorduras de cadeia média tem um nível de saciedade maior e as gorduras de cadeia curta têm um nível de saciedade ainda maior. Então, as gorduras que têm um cheiro bem forte, como aqueles queijos com cheiro forte, tem essas gorduras de cadeia pequena e elas ajudam bastante na saciedade. Então, se você consegue comer queijo, gosta, esse que tem um cheiro mais forte talvez ajude. E também o vinagre de maçã, né, tem o ácido acético, que é aí uma gordura de 2 carbonos apenas. Ele ajuda bastante na saciedade. Estudos já mostraram que quando você consome 30 ml de vinagre de maçã junto com uma dieta normal, igualando o número de calorias das duas dietas, né, o grupo que consumiu esse vinagre de maçã perdeu mais gordura. E por último, uma coisa que pode parecer muito boa, mas é verdade, é você acreditar que você comeu mais. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu acabei de tomar um shake de 150 calorias. Só que meu amigo, meu treinador, me deu esse shake e ele falou assim: esse shake aqui tem 1000 calorias, é metade das calorias do dia para hoje. Mesmo que eu tenha tomado apenas 150 calorias e meu corpo absorveu só essas 150 calorias, eu acreditei e eu acho que eu comi 1000 calorias. Então no resto do dia eu tendo a comer menos, entendeu? É uma coisa que pode parecer um pouco boba, né? Mas acho que um jeito de aplicar isso na vida real é para você que faz dieta flexível contra os macros, estima eles um pouco acima, né? Vamos dizer, você comeu 100 gramas de arroz, coloca 120 no aplicativo, porque aí no final você vai começar a olhar suas metas e achar que você está mais perto, né, da sua meta real e vai comer menos depois. Só uma dica aí pra quem tá nessa fase mais complicada da dieta. Então galera, acho que foi isso aí pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido informativo e eu tenha ajudado alguns de vocês aí. Compulsão alimentar é uma coisa séria, então não simplesmente trate com uma brincadeira ou fale pro seu amigo: você tem que aprender a comer direito, porque não é tão simples assim, beleza? Então é isso aí, tamo junto, deixa o like no vídeo se você curtiu, também se inscreve no canal se você não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, fui!